Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças te damos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, por essa reunião, por esse momento, por esse lugar, por tua graça revelada em nossa vida, Senhor, por tua presença, por sermos filhos abençoados, justificados, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela glória de hoje, pelo alimento, por estar diante da tua mesa, Senhor, e recebermos o pão nosso de cada dia. Obrigado por nunca deixar faltar, Senhor, a tua igreja amada, a palavra que o nosso coração precisa, necessita, ó Deus. E uma vez mais, o Senhor nos alimenta para que através da palavra, Senhor, tenhamos clareza, tenhamos olhos iluminados e a certeza que não estamos sozinhos nessa vida, pois o Senhor colocou aqui sobre a terra o teu poder, o serviço dos teus anjos ao nosso favor. E eu recebo, Senhor, essa potência, esses instrumentos ao nosso favor, conforme ensina a tua palavra, Senhor. E recebo hoje, sendo o melhor dia da nossa vida, em um nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas, em um nome de Jesus. Um dia abençoado a todos os irmãos que estão nos ouvindo aí, nos acompanhando do outro lado na internet. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. E vamos à ministração do tema de hoje, que tem por título: A ministração dos anjos de Deus é uma realidade, parte 3. Vou repetir. A ministração dos anjos de Deus é uma realidade, terceira parte. Louvado seja Deus. Os anjos são instrumentos de Deus aqui sobre a terra ao nosso favor. Paulo disse o seguinte em Hebreus 1,14. Vale lembrar, coloca aqui no telão para nossa meditação. Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Louvado seja. O serviço desses anjos é de nos servir, de nos ajudar, para que você não viva uma vida fracassada. Então, eles são enviados por Deus, para que você não tropece em alguma pedra. Eles são enviados por Deus para nos ajudar, para nos apoiar, para nos dar proteção durante a nossa estadia sobre a terra. Porque todos nós temos um tempo aqui que só Deus sabe sobre a terra. E durante toda essa estadia aqui, Deus colocou esses instrumentos, anjos, espíritos ministradores ao nosso favor. Olha o que diz também o Salmo 91, a partir do verso 11, confirmando o que eu falei agora há pouco, para que você não tropece em alguma pedra. E começa assim o Salmo 91, verso 11, também aqui no telão, para remir o tempo. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Está vendo? Então nós temos esses espíritos, instrumentos de Deus ao nosso favor, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eu recebo essa palavra. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em algum o quê? Pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Ou seja, esses espíritos ministradores vão nos livrar da maldade desse mundo. E há muita. Tem dia que você olha assim, você vê, e também na televisão, e você fala, meu Deus, quanta maldade há no mundo. E eu dou graças a Deus pelos livramentos que eu recebo. Às vezes quando eu estou caminhando na rua, um acidente, meu Deus, foram poucos minutos, e eu poderia ter
sido vítima disso aí, nessa travessia do farol. Enfim, são tantas as situações e nós temos que ser gratos todos os dias. E eu recebo você sendo agradecido a Deus abençoado. Porque se você está vivo hoje, você está vivo pela vontade de Deus. E esse Deus te guarda através dos seus anjos. Pastor, era para mim estar morto. Era para mim estar morta, pastor. Porque eu já sofri tantas situações, já passei por tantas situações, mas quem te guardou? Os anjos de Deus, amando desse Deus. Então veja que a ministração dos anjos de Deus é uma realidade. Eles existem para te livrar da maldade desse mundo, do coração ruim, porque a gente não conhece o coração de ninguém, essa é uma realidade, de pessoas que enganam, que roubam, que quer se aproveitar, né, da situação, para dar calote, para roubar, e etc, etc. Então nós temos que estar sempre rogando a Deus, orando sempre ao nosso Deus, para que Ele venha nos guardar, para que Ele venha nos proteger. Amém? Cabe lembrar também que os anjos só recebem ordens de Deus. Eles não recebem ordens minhas, não recebem ordens suas, eles não recebem ordens de ninguém. Eles só recebem ordens de Deus. Por isso devemos orar sempre ao nosso Criador. O próprio Senhor Jesus nunca orou para um outro ser, para uma outra pessoa, a não ser Deus. Só a Deus, o nosso Senhor Jesus, realizou as suas orações. E Ele até instruiu a orar aos seus discípulos, aos seus ouvintes, dizendo: portanto, orai assim, Pai nosso que estás o quê? No céu. Então, coloca aqui também essa evidência, para ficar registrado no tema de hoje. O nosso Senhor Jesus sempre orou a Deus. Portanto, vós orareis o quê? Assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6,9. É evidência. Sempre foi assim. O nosso Senhor Jesus nunca orou a uma outra pessoa, Ele nunca orou para um anjo, Gabriel, para o arcanjo tal, para o anjo serafim, para o querubim, ou para qualquer outra pessoa. Não, sempre a Deus. E Ele sempre fala dessa mesma maneira. Pedireis ao meu Pai. Quem lembra, levante a sua mão. Pedireis ao meu Pai, rogarei ao meu Pai, graças te dou, meu Pai. Na multiplicação de pães e peixes, Ele fez isso. Diante do pouco, Ele deu graças a quem? Ao Pai. Então, o Senhor Jesus sempre ensinou os seus discípulos, os seus ouvintes, a falar em primeiro lugar com quem? Com Deus. Então, aí já temos um ensinamento que não devemos orar aos anjos, e sim a Deus. Tem uma passagem muito importante em Mateus 26:53, acompanhe também aqui no telão, que diz o seguinte: acaso pensas que não posso rogar a quem? A meu Pai? Então, mais uma evidência do Senhor Jesus orando a Deus. E Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões o quê? De anjos. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo: o meu Pai tem tanto poder, Ele tem tanta grandeza, que Ele pode mandar uma força celestial maior do que qualquer força militar humana. Porque naquele momento Ele estava para ser preso. Então Ele falou: olha, eu posso pedir ao meu Pai, Ele pode mandar nesse momento uma força celestial maior do que a dos homens, maior do que essa militar que quer me prender aqui nesse momento. Então aí demonstra que nós devemos orar ao Senhor para ter o serviço o quê? Dos anjos. Com isso, você nunca deve orar aos anjos ou pedir serviço angelical pelo nome. Tem pessoas,
e agora eu me dirijo a você que está aí do outro lado na internet, tem pessoas, meus irmãos, que quando vai orar, ela quer se dirigir ao anjo. Anjo Gabriel, anjo Miguel, anjo não sei do que, porque tem alguns nomes na internet. Então tem pessoas que querem orar pelo nome. O nosso culto ou oração para outra pessoa, além de Deus, se constitui idolatria. E os anjos sabem disso. E você também tem que ter esse conhecimento. E por isso, responderam ao apóstolo João da seguinte maneira em Apocalipse. Ó. Coloca aqui no telão também, Apocalipse 22, verso 8 e 9. Foi justamente dessa maneira que o anjo respondeu a João. Eu sou João, a quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo, que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faça isso. Eu sou conservo o quê? Eu estou aqui para te servir, amando de Deus. Sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora quem? A Deus. Então, a ministração dos anjos está à disposição de todos aqueles, como eu falei na parte 1, que andam na palavra de quem? De Deus. Se você pegar a parte 1, eu falo justamente sobre isso. Daqueles que falam com Deus, daqueles que estão escutando a voz de Deus, terão sempre a ministração dos anjos do Senhor. Abençoado, esse assunto é tão importante, que mais adiante a gente vai aprender, que se você não tiver serviço de anjos, você vai até passar fome. Porque tudo que Deus providencia para a nossa vida aqui sobre a terra, é através dos anjos. E se você não tiver serviço angelical, você perece. Tudo na sua vida começa a ser cortado. É água, é luz, é telefone, é emprego, é tudo. Você perde tudo. Se você não tem serviço de anjo, você vive uma vida aqui fracassada, sem nada, literalmente sem nada, portas fechadas, porque o Senhor Jesus falou, olha, aquele que confessar o meu nome, o meu Pai vai confessar ele diante dos seus anjos, mas aquele que negar, também será negado diante dos anjos de quem? De Deus. Se você for negado diante dos anjos de Deus, você está arruinado. Você ser negado é você não ter serviço de anjo. Se você não tem serviço de anjo, você não tem nada mais aqui na terra. Você está perdido. Se Deus corta o serviço dos anjos, vão cortar água, vão cortar luz, emprego, tudo, saúde, você vai perder tudo. Tudo você perde. Porque tudo que Deus faz aqui é através dos anjos. Ele prospera através dos anjos. Ele abre porta através dos anjos. Ele ministra saúde através dos anjos. Ele livra através dos anjos, ele protege através dos anjos. Se você perde isso, você perdeu tudo. Por isso que tem pessoas que têm uma vida tão amarrada, mas tão amarrada que por mais que você queira desatar o nó, não desata. É impressionante. Você fica pensando, meu Deus, será que é macumba? Será que é desgraça? Será que é praga? Será que jogaram alguma coisa? Não, é que essa pessoa está sem serviço de anjo. Sem serviço de anjo, as portas ficam fechadas. A pessoa luta, mas meu Deus do céu, por que só essa pessoa tudo é fechado? Porque está sem serviço de anjo. Porque os anjos ministram naqueles que andam na palavra de quem? De Deus. Se não guarda, se não anda, se é um espertinho do mundo, vai sofrer. Então aqueles que guardam a palavra, têm a ministração dos anjos de Deus. Vale lembrar também que um só anjo tem poder de fazer muitas coisas, de até destruir uma cidade, se tiver que destruir. Nós tivemos, na parte 2, um exemplo. Hoje nós vamos ver um outro exemplo. Há tanto poder nesses instrumentos de Deus, nesses espíritos ministradores. Eles podem fazer tanta coisa que um só, amando de Deus, pode destruir uma cidade inteira. Um só, se tiver que destruir. E nós temos essa evidência no livro de Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, abra sua Bíblia, no capítulo 21, a partir do verso 15.
21:15, livro das Crônicas, o primeiro livro das Crônicas. E começa assim, ó. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, verso 15. Só o verso 15 é suficiente para a gente entender essa situação. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Quantos anjos Deus enviou? Um só. É só isso que eu quero que você entenda. Um anjo só tem poder de fazer muitas coisas. Até de destruir o quê? Uma cidade. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal. E disse ao anjo, destruidor, basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Ou seja, o anjo já estava a caminho de executar a destruição. E ele, por Deus, não destruiu. O mesmo Deus que manda fazer, diz, agora não faça. Porque Deus dá ordem aos seus anjos. Diga graças a Deus. Agora, vamos falar um pouco, nessa parte 3, da hierarquia angelical. Porque existe uma ordem, existem autoridades entre eles, entre os anjos. Existem a ordem de anjos, existem anjos serafins, existem anjos querubins, existem arcanjos. E vamos começar pelos querubins. E a primeira narrativa acerca da hierarquia dos anjos está em Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 24. 3:24. Abra a sua Bíblia e acompanhe junto comigo. Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 24. Veja como há poder nos anjos, né? Um só anjo, Deus enviou para destruir uma cidade, Jerusalém. Meu Deus do céu. E na parte 2 nós aprendemos que um anjo só matou 185.000 homens. Lembra? Um anjo. Imagina milhares e milhares, o que não faz aqui nesse planeta, hein? Acaba com tudo. Não sobra nada. Ainda tem gente que diz que Deus não está vendo. Deus não está vendo o que eu estou passando. Se Deus estivesse vendo o que eu estou passando, eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Deus vê tudo através de seus anjos. Tem até anjo destruidor. Você percebeu que a Bíblia chamou ele de anjo destruidor? É um anjo que está ali para destruir. Vai lá, destrua aquilo. Esses terremotos, esses lugares que você liga a televisão e vê lá tudo desabando. Meu Deus do céu, pastor. Olha, quando eu liguei a televisão, pastor, essa semana eu vi. A cidade toda desabou, deu um terremoto, matou tanta gente. Você acha? Quem fez aquilo? O anjo destruidor. Amando de quem? De Deus. Ah, pastor, não posso acreditar numa coisa dessa. Como que Deus manda fazer um negócio desse? Mas não é a Bíblia, não é a própria palavra de Deus que diz que Ele é Senhor do bem e do mal? Nós temos que aprender a encarar a soberania de Deus. Com esse discernimento, Ele é Senhor do bem e Senhor do mal. Não existe um Deus fazendo coisas boas e um diabo fazendo coisas ruins. Não existe essa divisão. Ele só faz coisas boas, o nosso bom Deus. E o diabo é que faz tudo de ruim que há nesse mundo. Não. As duas coisas é realização do nosso Criador. Do nosso Criador. E louvado seja. E aqui nós temos a evidência. Gênesis, capítulo 3, verso 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então me parece, esse verso nos dá a entender que os querubins são anjos de proteção. A função dos querubins é o quê? Proteger. Defender alguma coisa.
E eu recebo Deus nos protegendo. Amém? Porque nós estamos sobre a terra, e sobre a terra há muita maldade. Existem pessoas de coração ruim, perverso, que maquina, e só a proteção de Deus através dos seus anjos para nos guardar. E eu recebo essa proteção em nossa vida. Uma outra autoridade de anjos na hierarquia angelical são os serafins. E essa evidência está no livro do profeta Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. Vamos agora a Isaías 6, verso 1. E começa assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, de quem é a soberania aqui sobre a terra? De Deus, o nosso Criador. Não existe uma outra força aqui fazendo nada. A única que existe aqui é a de Deus. E louvado seja por isso. Louvado seja, meu Senhor. Veja que a Bíblia mostra como que é um corpo celestial de um anjo, né? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 o quê? Voava. A Bíblia ensina, e isso através da vida do apóstolo Paulo, que existe corpo terrenal e corpo celestial. Então por aqui a gente já entende como que é um corpo celestial de um anjo. Após a morte, Paulo ensina que esse corpo será substituído por um corpo que? Melhor. Por um corpo sem dor. Não é fácil você ter um corpo com dor. Não é verdade, meus irmãos? Não é fácil. Então ele será substituído por um corpo melhor, sem dor, sem tristeza, sem preocupação. Um corpo celestial. E isso está descrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1 e 2. Vamos lá? Para a gente meditar nessa evidência. E assim diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1 e verso 2. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, seu corpo de carne, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação, o quê? Celestial. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15:40, Paulo faz menção sobre isso também, esse corpo celestial. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 40, e vamos ler também o verso 49. Olha só, com Bíblia, eu estou aqui confirmando tudo que eu falei anteriormente. E assim diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:40. Também há corpos celestiais. Amém? Amém? E corpos terrestres. Que é esse que eu e você temos. Então depois desse corpo, vem um corpo o quê? Celestial. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra as dos terrestres. Então, não tenha dúvida,
é certo que é assim. Saiu desse corpo terrenal, o seu espírito vai para um corpo celestial, semelhante ao corpo dos anjos que estão aí sobre a terra, ministrando ao nosso favor. Amém? Falamos de querubins, serafins, agora vamos falar de uma outra autoridade, de um outro serviço de anjos, que são os arcanjos. Na hierarquia existem também os arcanjos. E me parece que é a autoridade máxima na hierarquia dos anjos. E todos eles obedientes a quem? A Deus. E essa evidência está em Judas, capítulo 1, verso 9. E começa assim, Epístola de Judas, capítulo 1, verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de quem? De Moisés. Então aqui nós temos uma evidência que no seu princípio mostra que existe na hierarquia angelical arcanjos, uma outra autoridade na hierarquia. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Moisés foi um homem, pela leitura que a gente acabou de realizar, a gente percebe isso. Moisés foi um homem muito especial para Deus. A Bíblia afirma que Deus foi o responsável por sepultar Moisés. Veja que existiu aqui um cuidado com o corpo de quem? De Moisés. Então, Moisés foi muito especial para Deus. E nós temos uma evidência em Deuteronômio, a nível de conhecimento, e eu quero que você acompanhe aqui no telão, capítulo 34, do verso 5 ao 7, que fala sobre isso. Olha só. Assim Moisés, servo do Senhor, Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha o quê? Dito. Deus o sepultou aonde? Ali. Moisés foi sepultado por quem? Por Deus. Deus sepultou ali, num vale que fica em frente à cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi o quê? Sepultado. Então, Moisés foi um homem muito amado, muito especial para Deus. E o próprio Deus o sepultou. Pastor, por que será que houve essa disputa? Departamento de Deus, não sei. Ah, mas tem um homem na internet que sabe. Não sei onde ele encontrou resposta para isso. Porque a Bíblia só me deixa escrito isso, que houve uma disputa por esse corpo. Por que o diabo queria tanto esse corpo? Não sei. Deus o sabe. Departamento de quem? De Deus. E tanto é departamento de Deus que ele fez questão de sepultar o corpo de Moisés para que ninguém soubesse. Ah, mas tem um homem na internet que descobriu onde que foi. Sempre tem um sabidinho de Cristo, sem respaldo bíblico, para tentar ganhar seguidores, curtidas, etc, etc. Pois bem, vamos seguir aqui. Eu falei dos querubins, serafins, da autoridade dos anjos, arcanjos. Pastor, a Bíblia fala muito do anjo Gabriel. Qual é a função do anjo Gabriel? Quem lembra que a Bíblia faz sempre menção do anjo Gabriel? Pastor, qual é a função dele? De mensageiro de Deus, de trazer boas novas. E eu recebo Deus na sua bondade, na sua misericórdia, colocando sempre na minha vida e na sua vida a ministração desse anjo, que sempre ministra boas notícias, a resposta que você está esperando. Amém? E eu separei duas evidências para a gente meditar, dentre as muitas. E a primeira está em Lucas,
Lucas 1, verso 19, acompanha aqui no telão. Respondeu-lhe o anjo, falando aqui para Zacarias, pai de João Batista, aquele João Batista que batizou muitas pessoas nas águas. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Então aí a gente já entende que a função, a autoridade do anjo Gabriel dada por Deus é de ser um mensageiro, de trazer resposta, boas novas, boas notícias. Pastor, eu estou orando muito a Deus, estou pedindo muito ao meu bom Deus por algo, a resposta vai vir através de um anjo. E hoje nós estamos entendendo isso. Uma outra evidência também está em Lucas, no mesmo capítulo 1, só que agora o verso é o 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada o quê? Nazaré. E nesse episódio, ele foi ao encontro de quem? De Maria, mãe do Senhor Jesus. Para tranquilizar o coração de José, olha, ela está grávida, mas por vontade de quem? De Deus. Então, a gente entende aí a função do anjo Gabriel. E a outra glória é a glória dos anjos, porque o exército é muito grande. Então existem anjos querubins, anjos serafins e arcanjos. Amém? E todos eles submetidos ao nosso Criador. A gente vê na Bíblia ministrações de muitos anjos. Por exemplo, no nascimento de Sansão, teve também ali ministração dos anjos de Deus. O anjo aparece à esposa de um homem chamado Manoar. Essa mulher era estéril. E o anjo aparece a ela e fala, você vai ter um filho. E essa mulher conta para o marido, olha, o Senhor enviou um anjo e falou que eu vou ficar grávida. Aí Manoá, vamos orar ao Senhor porque eu quero ter certeza disso. Vamos ver isso com a Bíblia? Abre em Juízes, capítulo 13, a partir do verso 2. E começa assim o livro de Juízes, capítulo 13, a partir do verso 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás, dará à luz a um filho. Quando ela recebe essa boa notícia, ela corre ao encontro do marido para contar tudo. Aí no verso 8, ele ora ao Senhor porque ele quer ter certeza de tudo isso. E veja o que acontece aqui. Capítulo 13, a partir do verso 8. Então Manoá orou a quem? Ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então ele ficou, mas será que não foi uma pessoa que veio ao teu encontro, mulher? Não, foi um anjo. Então ele orou primeiro a quem? A Deus. Veja, o tempo todo a Bíblia nos ensina que nós não devemos pedir nada a nenhum anjo. E nem nos dirigir ao anjo pelo nome. Pastor, o senhor mostrou aí sobre o anjo Gabriel, eu vou conversar com ele hoje. Anjo Gabriel, ministra a notícia que eu quero, que é o emprego que eu estou precisando. Está errado. Nós temos que primeiro conversar com Deus, porque quem libera, quem manda é Deus. Amém? Amém. Então aqui, ele orou ao Senhor, como nós estamos vendo. Verso 9, Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela
Seu marido, Manoá, apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou a seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Eu estou aqui amando de Deus e ela vai ter um filho. A partir do verso 17, olha só, ele quer saber o nome do anjo. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Se você ler o resto do verso, o anjo se recusa e depois vai embora. Por quê? O anjo não responde o nome, porque essa não foram as ordens que Deus deu para o anjo. Qual foi a ordem que Deus deu para o anjo? Vai lá e avisa para ela que ela terá o quê? Um filho. Então isso mostra que eles são muito obedientes à vontade de quem? De Deus. Os anjos não recebem ordens da gente. Eles só recebem ordens de quem? De Deus. Muita atenção que eu estou falando. Eles só recebem ordens de Deus. E ele pergunta: qual é o teu nome, anjo? Né? Para depois a gente te oferecer aqui um holocausto, uma adoração a você, uma homenagem, porque você, afinal, trouxe uma notícia que alegrou muito a minha mulher e meu coração. É um anjo, ó, vai embora. Porque o que tem que ser feito para quem? Para Deus. E ele não dá o nome, porque essa não foi as ordens de Deus. Você vê como eles são obedientes? Ele fala, ó, só sei que o meu nome é maravilhoso, mas eu não posso te dizer qual é. Então veja que eles não dizem uma vírgula se Deus não manda. Amém? E louvado seja. Para terminar essa terceira parte, abrem Lucas capítulo 12, a partir do verso 8. Só sei que o meu nome é maravilhoso. Aí a gente fica a pensar, né? Também, quando nós tivermos nosso corpo celestial, nós também temos um nome, assim como é a glória dos terrestres, é a glória também dos celestiais, né? Se aqui nós temos um nome, diante de Deus também você vai ter o seu. Eu só sei de uma coisa: é maravilhoso. É maravilhoso. E assim diz o livro histórico de Lucas, 12 é o capítulo, a partir do verso 8. É bom você que me acompanha aí do outro lado da internet, anotar todas essas evidências e meditar todas elas uma vez mais, meus irmãos. Creia, não seja descrente. Deus colocou aqui espíritos sobre a terra, anjos, para executar a sua vontade, para que a palavra dele seja cumprida em nossas vidas. E a palavra de Deus é cumprida em nossa vida através dos anjos. Então não seja incrédulo, creia e compartilhe essa mensagem. Compartilhe o máximo que você puder com outras pessoas em nome do Senhor Jesus. E começa assim Lucas 12, 8. Digo-vos ainda, palavras do Senhor Jesus: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então aqui nós temos duas evidências importantes. E eu vou ler uma vez mais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E como que isso acontece? Quais as ordens? Anjos, esse me honra, esse busca a minha palavra, esse anda na minha palavra, esse confessa, esse me escuta com o ouvido e com o coração, como nós temos aprendido. E é como nós lemos lá em Apocalipse. Os que guardam esta palavra
tem a ministração dos anjos de quem? De Deus. Então, é dessa maneira que você recebe, como diz aqui, aqueles que me confessam, eu os confessarei diante dos anjos, meu Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. O que é ser negado? Anjos, não sirvam. E o que é ser confessado? Anjos, ministrem. E o que é ser negado? Anjos, cortem o serviço na vida dele, na vida dela. E você, sem o serviço dos anjos de Deus, vou lhe ser sincero, vai faltar muita coisa na tua vida, meu irmão. Até comida na mesa. Porque Deus faz tudo aqui sobre a terra através de seus anjos. Ele prospera a sua vida através dos anjos. Ele abre portas através dos anjos. Ele protege e defende você através dos anjos. Ele ministra cura, justiça através dos anjos. Então você sem anjos, vai faltar muita coisa na sua vida. Por isso que é muito importante a gente escutar a voz de Deus. Andar na palavra de Deus para ter o serviço angelical, para que você seja confessado diante dos anjos de Deus. E assim eu recebo. Amém? Bom, na próxima reunião, a gente continua com esse tema na sua quarta parte. Vamos estar de pé e vamos agradecer a Deus. Vamos nesse momento, você que está aqui, você que me ouve, vamos orar e confiar. Orar, meu irmão, é você falar com Deus. Mostre para o seu Deus, para o seu Criador, que você crê na palavra dEle. Principalmente nessa mensagem que Deus te deu hoje. Que Ele usa instrumentos, espíritos, anjos ao nosso favor. Falar com Deus não é ficar de boca fechada. Não é ficar olhando para as paredes da igreja. É você se desprender de tudo lá fora, para você falar com Deus e colocar tudo diante do altar dele. As suas petições, as suas necessidades, e acreditar. Deus colocou esse poder sobre a terra para me ajudar, eu recebo. O nosso socorro, meu amado, vem do Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas. E Ele é quem dá ordem aos anjos, para que ministre em todos os teus caminhos. E eu recebo, Senhor, essa ministração por tua misericórdia, por tua bondade. E a Bíblia nos ensinou que nós devemos sempre orar a Ti, rogar ao Senhor, clamar ao Senhor, pedir ao nosso Criador por seu socorro, por sua ajuda. E eu te peço, Senhor, tira esse coração do medo. Essa pessoa que está me ouvindo do outro lado na internet, tira esse coração do medo. Medo de morrer, o medo das notícias negativas. Tem pessoas, meu Deus, que carregam esse tipo de medo, que só tem aumentado a preocupação no coração dessa pessoa, meu Deus. Então, tira, meu Deus, todo medo que esse teu filho amado que está aqui, ou de repente me ouvindo do outro lado, tira esse medo que essa pessoa está sentindo, medo de perder o emprego, medo de perder a casa, medo de morrer, medo de perder o filho. Meu Deus, que esse coração, meu Deus, seja tomado por tua paz.
pela palavra que diz que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que realiza coisas grandes, que nada há demasiadamente impossível para ti, Senhor. Tudo é possível para o nosso Deus. E eu recebo, Senhor, traz cura para esse teu filho que está firme no altar da tua graça. Traz saúde para essa casa, saúde para o corpo dessa pessoa. Restaura a saúde de todos que oram comigo nesse momento, Senhor. Restaura a saúde na vida desse filho, dessa mãe, desse pai, dessa esposa, desse familiar, desse irmão que nesse momento aqui fala contigo, Senhor. Restaura a saúde no corpo dessa pessoa nesse momento. Receba, Senhor, esse inimigo chamado doença. Eu recebo que ele não vai te vencer. Declare isso também, meu irmão. Eu recebo que esse inimigo, doença, não vai me vencer em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, meu Deus, viver essa fé gloriosa que o Senhor está nos dando nesse seminário. Que a ministração dos teus anjos é uma realidade. Nós queremos viver essa glória e tomar posse dela em nossas vidas. Você que me ouve, você que me acompanha há muito tempo, amado. Você que está magoado, você que está ressentido, se volte para o amor de Deus. Se volte para o Criador, para que você seja curado desse ressentimento, desse ódio, dessa raiva. Você que está sem ânimo para nada, você que se encontra em depressão, passando por dificuldade financeira, desemprego, se volte, meu irmão, para o Criador. Você que me ouve, creia que Deus é poderoso para mudar toda essa situação na sua vida. Creia nele. Fale com Deus como você nunca falou. Você que me ouve agora, pastor, eu estou passando por dificuldade financeira, doença, desemprego. Então se volte para Deus. Fale com Ele como você nunca falou. Reconheça, seja humilde, eleito. Eu preciso de Ti, meu Deus. Faça essa oração agora, em nome de Jesus. Creia, meu irmão, abençoado de Deus, que Deus é poderoso para mudar a tua sorte, para abrir caminhos em tua vida, para restaurar a tua saúde, para te dar causa ganha, para ministrar prosperidade através de seus anjos em tua vida, em nome de Jesus. Meu Deus, receba a melhor semana da nossa vida. Receba, Senhor, que somos mais que vencedores, herdeiros, abençoados. Obrigado, Deus, por ser teu filho, por ter a tua presença, por ser um escolhido do Senhor. E recebo que eu não estou só nessa vida sobre a terra. Existem anjos ao nosso favor. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas bem forte.
Tenham todos o melhor dia da sua vida e até a próxima reunião, até a parte 4. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.